Obrigado, graça e paz a todos. Espero que me estejam a ouvir em boas condições. Perfeito. Sim, é bom porque a minha internet já deu aqui uns sinais de alguma instabilidade, mas penso que isto estará o suficiente. Eu queria agradecer primeiramente o convite e a confiança que me deram para falar neste Areópago. Aquilo que eu desejo é que, através deste vaso fraco, o Senhor possa realmente ajudar a cada um de nós, eh, e possa acrescentar mais alguma coisa, àquilo que realmente cada um de nós já tem e conhece da Sua palavra. O meu desejo também é ser o mais breve quanto baste, porque sei que os níveis de concentração de estar a ouvir por este meio, são diferentes de estar num culto presencial, não é? Todos nós sabemos que quando somos mandatados pelo Senhor para falar em seu nome, eh, nós devemos sentir grande responsabilidade, porque caso contrário, não ter consciência disso, será um ato de irresponsabilidade. Por isso devemos sempre falar com a maior reverência, o maior temor diante dele. Como nós sabemos também, os políticos e governantes dos países, no nosso e creio que também nos outros, falam muitas vezes para sondagens, falam para serem mais populares. O seu objetivo é este: é encontrar ou fazer com que se tornem populares diante das pessoas para depois serem eleitos, não é? É esse o seu objetivo, agradando, prometendo, falando coisas agradáveis, mas, pelo contrário, os profetas que falam em nome de Deus, normalmente são impopulares, porque a sua mensagem não tem o objetivo de agradar aos homens. Como dizia Paulo, que não estava, ou não pregava para agradar aos homens, mas para agradar a Cristo. E então, aquilo que nos compete fazer é anunciar todo o conselho de Deus com a maior fidelidade possível, dentro das nossas capacidades e daquilo que o Senhor nos deu. Portanto, o profeta não deve buscar ser fofo ou agradável, mas dizer muitas vezes aquilo que desagrada a quem o ouve. Nós também vivemos num mundo e numa era, que, por assim dizer, chamada da era das passwords. Com certeza que todos sabem aquilo que eu estou a falar. E sabem, pensando nisto, eu associei tudo isto e acho, e penso que não estou enganado em dizer que a palavra de Deus e o Evangelho está cheio de passwords para nós. Só que muitas vezes nós não as sabemos usar ou não as usamos convenientemente. E isso leva muitas vezes a que a nossa mensagem não atinja o objetivo para que ela deve ser, ou que se pretende para ela. Eh, Cada um de nós está cumprindo um turno. Nós temos o dever de vigiar o nosso turno. E então, para que ninguém seja atacado, seja enganado pelo inimigo por causa de nós, devemos tomar todo o cuidado em não sermos motivo de enganarmos, nem através das nossas omissões ou outras coisas quaisquer, levar a que outros também sejam enganados de alguma maneira. Porque um dia vamos ter que responder sobre isto também. Por isso, daí a maior responsabilidade. Eu queria então chamar a vossa atenção para duas passagens, ou dois versículos mais propriamente. Começaria por Josué 24, um verso muito conhecido, Josué 24, verso 15, em que nós lemos o seguinte: isto é um desafio que Josué coloca diante da nação, a quem reuniu diante de si e os líderes.
E então ele começa e diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria agora que lêssemos, agora só virar uma página, no capítulo 2 de Juízes, o verso 10, que é, por assim dizer, o reverso da medalha. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Olhando hoje para o estado da Igreja, na sua maioria, na sua generalidade, eu percepciono com algum receio que muito em breve, se não já estejamos a viver esse tempo, um tempo, uma situação semelhante àquela que aconteceu a seguir à geração de Josué. Por isso, a mensagem que eu trago, eu poderia e daria título a esta mensagem sobre lideranças. Queria falar sobre lideranças. Dois tipos distintos de lideranças, que estão em muitos casos, estão muitas vezes ligadas a uma mesma pessoa. Das coisas mais difíceis de fazer, uma delas é liderar. Parece que, por vezes, poderá parecer e é, na verdade, um privilégio estar a liderar alguém ou alguma coisa. No entanto, é uma grande responsabilidade. E mais difícil do que isso é liderar mais que uma coisa. Se nós lideramos uma coisa, se isso já é difícil, quando lideramos duas, então é muito mais difícil se torna. Diz até um provérbio que quem guarda muitas coisas ao mesmo tempo, depois alguma coisa vai ficar para trás. E também diz outro provérbio que é melhor ser bom num ofício do que ser fraco em muitos ofícios. Não é meu hábito, não é meu hábito falar sobre este tema, porque reconheço que não sou expert neste tipo de abordagem, portanto, estou talvez a dar um passo arriscado. Mas logo que eu fui convidado, de uma forma inesperada, que eu não tinha premeditado, não tinha pensado. Algumas vezes, quando sou convidado, eu já tenho alguma coisa em avanço, mas neste caso não tinha nada. Mas o Senhor me guiou para este assunto. Não sei porquê, só Ele saberá. Talvez porque alguém precisa ouvir falar isto, ou talvez porque esse alguém seja eu mesmo. Nós, na palavra de Deus, temos muitos exemplos de bons líderes, mas também temos outros exemplos de maus líderes. Temos outros que foram bons líderes numas coisas, mas falharam noutras. Isto mostra a dificuldade que é liderar. Então, hoje queria falar sobre liderança na família e liderança na igreja, porque é daquilo que se trata aqui, neste caso, de Josué. Hoje, nós vivemos um tempo de crise de valores a nível geral, não é? Na sociedade, no mundo em geral, e isso afeta, quer queiramos, quer não, afeta as nossas famílias e afeta as nossas igrejas. Nós não podemos fechar os olhos a isto. Nós somos sempre contaminados de alguma forma ou de outra e por isso temos que estar alerta, temos que estar atentos a este tipo de influência que recebemos de fora. Porque somos sempre afetados
com aquilo que se passa à nossa volta. Portanto, é muito importante a liderança no nosso lar, na nossa família e também na igreja. Porque cada dia surgem novas ideologias, novos desafios, seja a nível social, seja a nível religioso, seja de outro nível qualquer, e isso nós temos que encarar e enfrentar todos os dias esses problemas. E temos que estar preparados, temos que estar realmente firmes, firmes nas nossas convicções, naquilo em que queremos, para que realmente não sejamos arrastados, porque é muito fácil sermos arrastados por essas coisas. O mundo está cada vez mais sedutor, mais enganador, e nós não podemos ser indiferentes a tudo isto. E temos que evitar o contágio, os sermos afetados e sabermos resistir segundo os padrões divinos. Comecemos então por falar de Josué. Ele foi não apenas um líder político e militar daquela nação que liderou para entrar em Canaã, mas liderou até à sua morte, como também era seu líder espiritual. Mas ao mesmo tempo, ele também era líder do seu clã familiar. E ele tinha autoridade. E a autoridade, como nós sabemos, implica responsabilidade. E Josué tinha consciência. Ele tinha esta consciência de que ele era responsável tanto numa área como na outra. Ele sentia isso pela sua nação, como sentia pela sua casa, pela sua família. Depois de Josué ter cumprido o seu dever de líder, ou ter quase concluído o seu dever de líder da nação, pois a nação agora estava em paz, ela estava liberta dos seus inimigos, mas nem por isso Josué afrouxou a sua preocupação a esse respeito. E estando já velho, sabendo que se abreviava o seu fim, ele reúne o povo, os líderes, para lhe falar e para lhes dar os seus últimos conselhos. Ele então falou do passado, daquilo que tinha acontecido com a nação, como apesar de Deus ter sido bom com eles foram tantas vezes ingratos, foram tantas vezes rebeldes, se voltaram para os ídolos e por isso foram castigados. E era hora de eles se arrependerem, de eles realmente se voltarem definitivamente para Deus, abandonarem totalmente esses maus caminhos que adotaram e que tomaram dos povos, dos outros povos. E no final destas palavras e destes conselhos, destas exortações, ele faz um apelo a que tomem uma decisão, mas que tomem uma decisão acertada, não tomem uma decisão qualquer, que tomem aquela que seria a boa decisão. E a boa decisão era aquela que ele já tinha tomado, e que ele realmente diz que, independentemente da decisão que cada um tomasse, ele já tinha tomado a sua. E era esta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja que sejamos líderes do nosso lar, ou seja que sejamos líderes na igreja, o nosso primeiro dever é sermos exemplo para os outros. Nós temos que ser exemplo para os outros. Temos que ter noção de que estamos na liderança e que devemos ser, em primeiro lugar, exemplo para os outros. Em segundo lugar, temos que os ajudar a tomar, ou melhor, em segundo lugar, teremos que protegê-los, temos que ser a sua proteção, mas também ajudá-los a fazer as boas escolhas. É esse o nosso dever como líderes, seja qual líder for, em casa ou na igreja. Depois, então, compete a eles tomar a decisão, não é? Nós não podemos tomar a decisão por ninguém, mas devemos fazer ou aconselhar, fazer todo o possível para que eles sejam levados a tomar essa boa decisão. Caso contrário, acontecerá aquilo que aconteceu com Israel
logo depois. Foi o declínio, porque, ao que parece, e àquilo que vemos pela palavra de Deus, não foi isso que eles fizeram, não foi isso, portanto, aquilo que eles ouviram de Josué, que eles fizeram. Nós, por vezes, ouvimos dizer que Josué falhou. Falhou em não ter nomeado outro líder para ser o sucessor. Mas sabem, essa é uma crítica injusta. Completamente injusta. No caso de Moisés, ele nomeou Josué para ser o sucessor, mas foi Deus que assim ordenou. Deus falou com Moisés e disse a Moisés que nomeasse Josué como seu sucessor. No caso de Josué, Deus não lhe pediu isso. Deus não pediu para ele nomear um sucessor. Portanto, quando dizemos que Josué teve uma falha em não nomear um seu sucessor, nós estamos a ser injustos, porque ele o faria se Deus lhe pedisse. Então, falemos agora um pouco sobre a família, sobre liderança na família. Como homens, líderes de família, a partir desse momento que formamos família, esse é o nosso primeiro e principal ministério, cuidar do nosso lar. E isto é para todos. Isto aqui é para todos. A liderança na igreja não é para todos. É para alguns que o Senhor escolhe. Mas quando alguém forma um lar, ele já está, portanto, eleito para ser líder do seu lar. Independentemente se ele é líder noutra qualquer função, mas estou a falar da igreja. Hoje existe uma realidade que é pouco falada, mas que é trágica. É que, apesar de haverem hoje homens líderes fiéis ao Senhor na sua igreja, os seus filhos estão se afastando dos caminhos do Senhor e da igreja. Isto é um facto. É algo que realmente é inegável. Nós, que temos alguns anos neste mundo, vamos vendo isto, um crescimento destas coisas no meio da igreja. A cada dia que passa, nós estamos vendo que depois de nós vamos ter uma geração perdida. Eu já tenho dito isto algumas vezes, em conversas particulares, que não sei para onde caminhamos, qual vai ser o futuro numa geração depois de nós. Se vamos ter também aquilo que aconteceu em Juízes capítulo 2, uma geração que não conhecia o Senhor. Por que é que isto está a acontecer? Perguntamos, por que é que isto está a acontecer? Será culpa dos pais? Será culpa dos filhos? Eu penso que será mais dos pais que dos filhos, mas também dos filhos, certamente. O exemplo dos pais começa tudo aqui. O exemplo dos pais é muito importante. Por vezes nós somos muito esforçados em fazer dos nossos filhos bons cidadãos, homens e mulheres de sucesso, bem preparados para o mercado de trabalho, bem preparados para enfrentar o mundo, para terem sucesso profissional, para terem tudo e mais alguma coisa, menos para uma coisa, para os fazer bons cristãos. Estamos a falhar nessa missão. Estamos a ser esforçados em tudo, para que eles sejam da nata da nata em tudo, mas realmente estamos a fazer pouco para que eles sejam bons cristãos. Alguém disse isto: quando a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna ou se tornará desnecessária para os filhos. E hoje existem muitos pais para quem a igreja passou a ser opcional. E aí está o grande problema. Quando se torna opcional para os pais, o fim vai ser que ela vai se tornar desnecessária para os filhos. Temos que pensar nisto muito seriamente. Temos sido demasiado condescendentes, achando que tudo é legítimo, ou pretexto para os nossos filhos não estarem presentes na igreja connosco, achando que os filhos faltarem aos cultos, está tudo muito bem. E isto tem levado a que hoje vejamos cada vez menos os filhos dos crentes na igreja.
Deixamos de ver famílias completas na igreja como era antigamente. Antigamente nós olhávamos e víamos bancos completos com famílias completas. Hoje isso não acontece. Hoje isso não está a acontecer. Ou é porque estão a estudar, ou é porque se deitaram tarde, ou porque foram a uma festa de amigos e ficaram em casa deles, etc, etc, etc. Há tanto pretexto, tanta justificação para essa ausência que é de bradar. Depois isto passa a ser um hábito e eles vão crescendo. Depois já não temos coragem nem autoridade para lhes dizer que eles precisam de ir à igreja, que eles têm necessidade de estar nos cultos. E assim se vai perdendo uma geração. As igrejas vão fechando, as igrejas vão ficando vazias, as igrejas vão ficando de pessoas idosas, apenas. Estamos a deixar de ver os jovens, porque eles não estão lá e estão em casa, ou estão noutro lugar qualquer. E, entretanto, e em pouco tempo, esta geração não conhecerá o Senhor. Podemos até fazer um grande trabalho para o Senhor, até ganhar almas para o Senhor, mas se deixarmos os nossos filhos, ou deixarmos que os nossos filhos se percam, por causa da nossa inércia, nós falhamos como pais e como líderes do lar. Podemos ter muito sucesso na igreja, em outra coisa qualquer, mas se os nossos filhos acabarem indo para o inferno, foi por causa do nosso falhanço. E muitas vezes, sabem, isto começa muito bem cedo, porque o problema nasce logo no princípio. Logo que nasce um bebé, nós começamos a perceber que dá-se uma alteração na vida dos pais em função daquele bebé. E essa alteração tem a ver com a igreja. Logo, é a primeira coisa. A primeira coisa que acontece é na igreja. Eu não estou a dizer que são todos, que isto é 100%. Eu estou a dizer que é uma grande parte. Em vez da criança começar bem cedo a conhecer o ambiente familiar da igreja, são muitas vezes os pais que começam a ficar em casa por causa da criança. Muitas vezes eles dizem que o bebê não entende. O bebê ainda não entende, é muito pequenino. Depois ele torna-se um bocadinho maior, já entende, mas ele agora é um bocadinho irrequieto. Ele agora não está quieto, e não é bom, não é bom que ele vá ao culto, ele só vai perturbar, não vai lá fazer nada. Tudo serve de desculpa. O tempo passa e a criança cresce e até já se deita tarde, mas o culto é muito tarde ou o culto é muito cedo. A criança levanta-se durante toda a semana cedo, deita-se até tarde, mas se o culto é de manhã é porque é cedo, se é de tarde é porque é tarde, se é à noite então nem falemos disso. Depois a criança começa já a ter opinião e começa até a mandar. E então ela começa a dizer que a igreja é uma coisa chata, a igreja é uma seca. E os pais, coitados, não querem traumatizar a criança. Eles não querem que a criança fique traumatizada, que nós a obriguemos a ir à igreja. E então há aquelas desculpas sempre que se pergunta alguma coisa. E depois as desculpas sucedem-se umas às outras, que chegamos ao ponto que já percebemos tudo e não perguntamos mais. E sabem o que é que acontece? Depois já começa a ser a igreja que tem culpa, porque já não pergunta. A igreja não pergunta. E então a culpa é da igreja. Eu não estou a fantasiar. Pode alguém pensar que está a fantasiar, está a dizer uma coisa que. Mas é verdade, isto é a realidade. Eu gostava de dizer uma coisa importante que pode passar despercebida, que é isto. Se nós fizermos as contas ao tempo da infância de uma criança, desde que ela praticamente começa aí nos 2 anos de idade e que vai até à pré-adolescência, os 13, 14 anos, que é o tempo ideal, que é o tempo adequado próprio para formarmos os nossos filhos e os guiarmos para os caminhos do Senhor. Sabem a que número é que nós chegamos de cultos? Nós chegamos a um número, se for o culto semanal, o culto dominical, nós chegamos a um número de 650 cultos, mais ou menos.
Sabem o que é que isto representa em horas e depois em dias? Representa um mês nas suas vidas. E este mês pode fazer toda a diferença em eles serem salvos ou ficarem perdidos para todo sempre na eternidade. Sabem, isto não assusta os pais. Por causa do mês da sua vida, nós vamos lhe tirar a possibilidade de serem salvos. Por causa da nossa negligência. Portanto, é durante este tempo que nós desvalorizamos tanto, que nós devemos aproveitar. Não é assim tanto tempo que nós devemos aproveitar para encaminhar os nossos filhos para Deus. Porque depois as possibilidades começam a diminuir e diminuem drasticamente. Cada vez são menores. E depois esgotam-se. Voltemos a Josué e à sua declaração sobre a sua decisão e no que ela se baseava. Ela baseava-se nisto, em servir a Deus ou servir aos ídolos. Era isto. Era tão simples como isto. Josué não criou ali uma lista, uma coisa complicada. Ela baseava-se só nisto. Servir a Deus ou continuar a servir aos ídolos. Sabem, hoje acontece que nós não temos ídolos em nossas casas. Até mesmo nas religiões que seguem os ídolos, muitos deles já nem têm nada disso em casa. E nós então muito menos. Nós não temos ídolos em casa, desse tipo, de madeira, de barro, mas o problema são outros ídolos que entram em nossa casa e que estão a ser o grande empecilho, estão a ser a grande desgraça, muitas vezes, que estão a destruir toda a nossa vida e o nosso lar e a nossa igreja. Portanto, a declaração de Josué revela um forte compromisso pessoal que ele tomou diante do Senhor. Se nós queremos que a nossa família sirva ao Senhor, nós precisamos de tomar este compromisso que Josué também tomou com o Senhor. Temos de ser verdadeiros sacerdotes no nosso lar. Precisamos impedir que estes ídolos entrem dentro da nossa casa, porque eles são a causa da ruína e do declínio espiritual da nossa família. Por vezes não, temos de tomar esta decisão de deitar fora da nossa casa esses ídolos, que muitas vezes estão mascarados, estão camuflados de coisas que parecem legítimas e que até os são, em certa medida, mas só colocadas no seu devido lugar. Porque quando elas tomam o lugar de Deus, tomam o lugar das coisas espirituais, daquilo que pertence a Deus, então é uma desgraça. É o caos. Nós temos que velar pelo nosso lar com esta sabedoria que tinha Josué, não deixando que essas pequenas raposinhas entrem dentro das nossas vinhas e as destruam. Quando se escolhe servir a Deus, nós temos ou servir a Deus ou a Mamão. Nós temos que fazer a nossa escolha. Outros senhores não podem coexistir com o nosso Deus. Sabem, Josué respondeu por toda a sua casa. Mas o sentido de casa neste contexto, e no contexto daqueles dias, não era apenas a sua mulher e os seus filhos, a sua família de sangue. Não era apenas isso, mas incluía todos que estavam debaixo da sua autoridade. Família, criadagem, que eram centenas de pessoas. Isto ainda tornava mais difícil a tarefa de Josué. Mas ele, como líder, ele comprometeu-se ali diante da nação, comprometeu-se diante de Deus, a que estaria disposto a vigiar toda esta gente. E nós, muitas vezes, não conseguimos nem vigiar um ou dois. Mas ele comprometeu-se a vigiar centenas de pessoas. Josué não podia controlar os pensamentos de ninguém. Isso ninguém pode. Nós não podemos controlar a vontade e os pensamentos de ninguém. Nem Josué podia. Ele não tinha esse poder. Mas debaixo do seu teto,
estavam proibidos. Josué tinha autoridade em não admitir que ali existissem outros deuses. Nós temos que ter esta autoridade dentro do nosso lar. Temos que a ter. Temos que fazer por isso. Compete-nos fazer isso. Um outro aspecto que nós vemos em Josué é que a sua escolha não dependia da escolha dos outros. Aquilo que os outros escolhem é a escolha deles. Agora compete-nos fazer a nossa. Ele afirmou que escolhessem o que escolhessem os outros, a sua escolha, a sua decisão estava tomada. Portanto, nós temos que ser pessoas de convicções fortes. Nós não podemos estar a olhar para o lado, para o vizinho, para o irmão, para aquilo que o outro faz e servir-nos desse pretexto, dizendo: se os outros podem, eu também posso. Não, isto não funciona assim. Nós temos a nossa responsabilidade e cada um é responsável por si mesmo. Gostaria ainda de voltar à liderança na igreja para dizer mais alguma coisa. Se nós já somos líderes do nosso lar, muito bem. Mas se Deus nos escolheu também ou nos chamou para sermos líderes na igreja, consideremos isso uma dupla honra. Mas que isso não signifique que somos melhores, que somos mais capazes, que temos algo especial mais que os outros. Não. Continuamos a ser vasos fracos, falíveis, e temos que estar atentos, temos que vigiar. Nós, portanto, temos que não podemos ser menos diligentes. Se temos a responsabilidade de liderar na igreja, não podemos negligenciar em casa. Temos que ser sacerdotes do nosso lar e não ser menos sacerdotes se somos na igreja. Portanto, a nossa família, quando somos chamados a servir na igreja, não é para que a nossa família fique entregue a si mesma ou a depender das nossas obras. Nós temos que ter a capacidade suficiente e o zelo e o empenho suficiente para dar o máximo na igreja, mas também dar o máximo em casa, no lar. Nós temos visto exemplos de bons líderes na igreja, mas maus líderes na família. E o contrário, né? Isto acontece. E acontece porque muitas vezes, por causa de uma coisa, nós negligenciamos outra. Mas nós não podemos negligenciar uma coisa por causa da outra. A Bíblia nos mostra casos de líderes que fracassaram com a sua família. E bons líderes. Nós temos o exemplo de David. David foi um bom líder da nação, mas ele foi um mau líder na sua família. Ele fracassou muito com os seus filhos. Foi um rei excelente, mas não foi um bom pai. Temos o caso de Abraão, que ouviu demasiadamente, ou deu ouvidos demasiadamente à sua esposa. E isso também foi uma falha grande da parte de Abraão. Como líder, ele não devia o ter feito. Eli, um bom sacerdote, um mau pai. Podemos ter bons líderes na igreja, mas temos de ter cuidado. Não negligenciemos a nossa família, porque ela é o nosso ministério principal. E daí partir para o ministério da igreja, com a mesma responsabilidade. Alguém escreveu um livro que eu nunca li, conheço o título desse livro, e esse livro tem como título assim: As 21 qualidades, pensem bem, 21 qualidades indispensáveis de um líder na igreja. Olhem só, eu não li o livro, mas estou a imaginar. Estou a imaginar que aquele livro deve exigir que este líder seja um homem perfeito, imaculado. Só pode ser. Ele ter que ter estas 21 qualidades é qualquer coisa, é qualquer coisa. Eu não chego nem, se calhar, a 4 ou 5. Os líderes bíblicos eram homens imperfeitos. Todos eles eram imperfeitos. Eles tinham falhas. E nós devemos olhar para os líderes como tal, como homens que falham,
Caso contrário, quando nós olhamos para um líder e o queremos ver como um semideus, não é? Que é que isso vai resultar mal, não é? Ou passamos a vida a criticá-lo, ou passamos a vida a desculpar-nos, ou a acusar o líder, porque achamos que ele tem que ser perfeito. Mas ninguém é perfeito. Todos temos falhas. Nós temos que olhar para as pessoas nessa condição, na condição de pessoas humanas que também falham. Devem falhar pouco, o menos possível, mas também falham. E muitas vezes não temos tolerância ou temos tolerância zero para os líderes. E não deve ser assim também. Há líderes que começam bem e acabam mal. E também há líderes que é o seu contrário, começam mal e acabam bem. Por isso, um líder tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito responsável, tem que realmente, cada dia que passa, meditar e refletir sobre aquilo que realmente tem sido como líder. Portanto, entrando um pouco na parte final, se Deus nos entregou uma liderança, seja ela no lar, seja ela na igreja, façamos tudo, esforcemos-nos para sermos fiéis e esforcemos-nos dando o nosso melhor para o Senhor, ou primeiramente para o Senhor. Que não seja a honra ou a glória dos homens que nos mova, não é? Porque muitas vezes o que nos leva a cair, o que nos leva a falhar, é que nós estamos à espera de ser reconhecidos, mas muitas vezes não somos. É o Senhor que nos vai reconhecer. E muitas vezes estamos à espera do reconhecimento da glória dos homens e como ela não vem, nós desanimamos. Não desanimemos, porque é o Senhor quem é o nosso juízo. Se somos simples ministros da nossa família, sejamos também fiéis nesse ministério, porque Deus nos achou dignos, Ele nos escolheu e Ele espera de nós que sejamos bons líderes. Assim termino e que realmente Deus nos abençoe, que dê graça, que a sua graça abunde sobre nós, que sejamos bons líderes, seja na nossa família, seja no nosso lar, e que o nosso testemunho seja irrepreensível. Não somos infalíveis, mas que sejamos, pelo menos, irrepreensíveis. Que o Senhor nos abençoe.